Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Adriana. Tem alguém que está vindo a primeira vez? Seja bem-vindo. Se você tiver qualquer dúvida, estamos aqui, tá? Ao final da reunião, pode nos procurar e a gente dá todas as informações necessárias. A Casa de Adriana, como todos já sabem, é uma casa de estudo, né? A gente continua com os nossos cursos. Quem não se inscreveu esse ano, ou não tem ainda, ou não teve ainda vontade de vir estudar, não perca a oportunidade, que ainda sempre há tempo. A gente tem curso todos os dias, inclusive aos sábados. Tem evangelização infanto-juvenil aos sábados. Né? Tragam suas crianças, seus jovens. A gente precisa fazer uma mocidade. Então, precisamos angariar os jovens, bem jovenzinhos, para poder prosseguir com o nosso trabalho, porque a gente não vai ficar aqui para sempre, né? Então, precisamos treinar esses meninos e meninas para nos substituir. Com grande alegria que a gente vai de hoje aqui, nosso palestrante Wellington. Queria lembrar também que nós temos uma mesa cheia de livros lá atrás. Eu ia adorar que ela ficasse vazia, né, senhor Dilson? Ia ser o máximo. Se ela ficasse vazia, a gente enchia com mais um montão de livro, né? Tem muito livro. Cada dia que eu vou ali, eu cato 2. Sábado eu já catei 2. Se você puder dar uma contribuição, tem uma caixinha ali ao lado. Tem bastante coisa legal. Tem as obras básicas e tem sempre uma coisinha diferente. E assim, toda vez que eu preciso de um livro, parece que sempre acontece que ele aparece ali. Toda vez que eu penso nele, ele aparece bem na cara, assim, que eu fico procurando, às vezes não acho, aí na semana seguinte ele está lá, dando tchau e tudo para mim. Então aproveitem essa oportunidade. A leitura te transforma, né? O livro leva você para lugares antes nem imaginados. Você se transporta para aquele lugar, você é influenciada pelo autor do livro, pela espiritualidade, e você vive aquele livro, aquela história, aquele ensinamento, e faz toda a diferença na sua vida. Podem ter certeza absoluta disso. Tá? Pediria só para vocês desligarem os celulares, espero que eu tenha mexido no meu, para poder não tocar na hora da palestra, né? Senão o Wellington se perde todo, né? Apesar dele ser muito concentrado, mas imagina o telefone tocando. Olha, onde foi? O que está acontecendo? Então, desliguem, por favor, tá? Eu vou passar a palavra para a nossa amiga Sidna, nossa irmã da casa, trabalhadora daqui, que vai fazer o preparo da noite. Em seguida, a gente faz a prece e depois passa a palavra ao Wellington. Obrigada, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título da mensagem é Passeis. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Está em Marcos, capítulo 5, versículo 23. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, por meio da imposição das mãos. Os passes como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários,
representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer, é necessário, contudo, não lhe desprezar a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor com mãos fraternas. Onde existia sincera atitude mental do bem, pode entender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Graças a Deus. E agora a gente pode fechar os olhos, dar aquela relaxada, respirar fundo, porque a gente vai se ligar ao divino e nos ligando ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que com carinho, muito amor, preparou toda essa ambientação para que quando chegássemos, encontrássemos essa luz, esse brilho, essa força, esse amor que nos envolverá a todos nesse momento, para que possamos juntos agradecer, Senhor, pela oportunidade da vida, pela oportunidade que recebemos de estarmos hoje aqui por escolha, numa casa de amor, de caridade, de conhecimento. Que o Senhor possa abençoar a todos aqui, os encarnados e desencarnados. Abençoar, Senhor, aqueles que sofrem, os que estão no hospital, os que estão nas cadeias, os que já sofrem muito por não quererem mais nem viver. Abençoa, Senhor, ampara a todos, para que possamos receber esse amor e nos transformarmos. Fica conosco, hoje e sempre. E agora eu passo a palavra para o Wellington, depois, então, vamos receber os passes de Jesus. Né? Fiquem com ele. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa casa novamente, agradecendo a oportunidade de trabalho e tentando promover aqui, né, um estudo para que nós possamos ter maiores ferramentas, né, na nossa jornada, sendo que o Espiritismo é uma das principais, se não a principal. Como a nossa amiga falou, nós estamos aqui, né, o trabalho não se inicia aqui, né, ele é permanente, antes de virmos para cá, enquanto estamos aqui e depois que sairmos daqui. E uma pergunta que eu sugiro que sempre nós façamos a nós mesmos é: por que nós estamos aqui? Né? E por que eu estou indo lá? Por que nós estamos aqui? Como é que eu entro aqui? Como é que eu saio daqui? O que eu estou buscando? Para que a gente não faça isso, comece a fazer isso mecanicamente. É bom ter um compromisso, sim, né? Mas não basta vir aqui, é necessário estar aqui também, né? E sair daqui levando, né, toda essa contingência aqui de situações que nós vamos vivenciar. E também eu ouvi ainda há pouco uma frequentadora aqui da casa falando sobre o tema, né? Esse é um tema tão antigo, né? Fora da caridade não há salvação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente fala, repete, e é uma dificuldade para a gente entender e praticar. Isso aqui está pelo menos há 2000 anos. Quer dizer que antes disso não existiam pessoas que faziam caridade? Provavelmente sim, né? É um mundo de provas e expiações, mas também temos bons espíritos aqui trabalhando. Mas o que aconteceu? Jesus veio trazer
essa ratificação de que isso é uma questão importante, né? Ele veio explicar que dentro desse contexto de caridade, de fazer caridade e de ser caridoso, existem contingências com relação a esse processo, né? Na vida futura, né? Com relação ao amor e com relação à vida futura, que foram as duas mensagens que ele veio nos trazer. Então, continuamos aqui repetindo isso até que nós consigamos, né, adquirir essa virtude, né? E chama a atenção para esse grifo aqui, que fora da caridade não há, né? Não há. Então, se não for pela caridade, não vai ser possível. Então é bom que a gente aprenda isso o quanto antes. Ok? Está lá no Evangelho: meus filhos, isso é uma máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Ou seja, está contido, né? Está encerrado dentro do contexto de caridade. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. Ou seja, a contingência de se fazer caridade é uma questão de ficar em paz também, de proporcionar e adquirir esse conceito de paz. Não só no céu, na terra e no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Ou seja, dentro desse processo aqui, para que eu entenda, me integre, tenha benefícios, né? Viva em paz e tenha benefícios, é chamado de graças, né? Benefícios evolutivos, eu tenho que estar dentro desse contexto da caridade, que vem antes de ser caridoso. Reconhecê-los pelo perfume da caridade que espalham. Isso é uma linguagem assim rebuscada, alegórica, né? Da caridade que espalham em torno de si. Vocês já observaram que as pessoas assim, que trabalham com voluntariado, praticam caridade, fazem campanha, elas não têm, as sérias, né? Elas não têm um teor assim diferente? Eu acho que sim, né? Tem uma emanação vibratória diferente, as pessoas, né? As crianças abraçam, enfim, elas são catalisadores de boas vibrações, né? Nada, ou seja, nada exprime com mais exatidão, ou seja, é claro, fixo, exato, lógico, o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Então, estamos falando de máximo, de contexto, de fora disso não há, né? É uma coisa bem fechada, né? Não tem para onde correr. Não poderia o Espírito provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Ou seja, é uma regra, é um dever, nós temos que praticar isso, né? Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Ou seja, como eu falei antes, Jesus veio, o verdadeiro cristianismo, né? Ele veio encerrar essas máximas, ou seja, veio trazer essas máximas, encerrar, que eu digo, porque fora disso não teria uma solução assim, objetiva para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque temos que lembrar também que a caridade, você fazendo caridade, é um momento que você sai um pouco de você em direção ao outro, né? Então, isso é um rebaixamento do ego, que só pensa em si, né? Nas suas vantagens, no seu interesse, e começa a pensar no outro. Há uma flexibilização desse ego. E o que nos traz aqui esse planeta de provas e expiações? São as questões egóicas. Orgulho, egoísmo, vaidade, todo o desmembramento dentro daquela árvore de dificuldades que a gente tem. Então, se isso não fosse tão importante, flexibilizar essa questão egóica, não estaria encerrado aqui, que fora disso não haveria salvação. Ok? Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Né? Aquela vozinha, né, que a gente chama de vozinha da consciência, que nos interroga à noite, no travesseiro, né? Será que eu fiz o que eu deveria? Como deveria? Quando deveria?
Não só ele evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. Ou seja, não basta só eu não fazer o mal. Eu tenho que ter uma virtude positiva, proativa, né? Senão eu estarei sendo omisso, né? É necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, o mistério sempre se torna a ação da vontade. Temos vontade de fazer caridade? Temos mesmo? Fazemos? Da mesma maneira que a gente vem aqui toda segunda-feira? Tornamos isso uma rotina nossa, não mecânica, mas de vontade? Para, se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia de despreocupação, né? E quantas vezes as pessoas falam, eu já faço caridade, já fiz um pix aqui, já pedi alguém para entregar algo não sei aonde, contribuo com uma instituição acolá, né? É válido, é necessário, mas não é o suficiente, porque não estamos entrando em contato, né? Esse ego, essa questão do ego não está sendo provocada o suficiente para que nós tenhamos essa sensação vibratória de estar fazendo aquilo, né? Entrar em contato com o outro, olhar nos olhos do outro, ver os invisíveis que estão precisando de nós. Então isso é importante, a questão material, sim, mas a questão emocional, psicológica, é fundamental, porque é agindo nela que nós vamos começar a tratar as nossas dificuldades em relação ao ego e a nossa questão de fazer a caridade. Fazer a caridade é diferente de ser caridoso, eu sempre falo isso aqui, né? Quem é caridoso que nós conhecemos, assim, podemos falar como exemplo, né? Jesus, né? Os expoentes, né, do cristianismo, os expoentes da divulgação da doutrina espírita, Madre Teresa, e assim vai, né? Para você ter uma ideia, essas pessoas ainda já estão consideradas caridosas, mas elas ainda estão a caminho, ok? Mas é muito longe, então eu não consigo, eu não posso me comparar, mas coloca lá aquilo como meta, porque senão fica, né? Eu já faço isso, já faço aquilo, já faço. É uma coisa que é o dever, e a gente diz que já está se livrando daquilo, né? Outra questão que me ocorreu também, fazer caridade é bondade. Então fui pesquisar isso num livro que tem um diálogo entre um aprendiz e um mestre, e achei muito interessante, vou trazer aqui para vocês, porque a gente faz muito essa ligação, né? Achando que fazendo caridade nós somos bons, né? O que Jesus falou quando foi perguntado se ele era bom? Jesus, bom é meu Pai. Então nem ele se considerava bom. Então olha o nível, né, de distância que nós estamos, mas estamos a caminho. Isso é que é importante. Então este é o diálogo. Mestre, o senhor diz que alguém que ajuda, o que o senhor diz de alguém que ajuda outra pessoa? Ele diz, isso é bondade. Por que bondade? Que tipo de inteligência é essa? Representa conhecimento de quê? O senhor diz que bondade é quando se tem conhecimento. Então, onde se enquadra aquele que ajuda outrem? O ato de ajudar indica que a pessoa é ignorante e você está tentando esclarecê-lo. Olha que interessante. Esclarecer o quê? Dando inteligência. Sim, isto é bondade. Então, essa situação aqui de uma caridade, nem sempre a caridade é bondosa. Quando você esclarece, inclusive, aquela pessoa, você passa assim a ser bondoso, né? Dando inteligência, sim, isto é bondade. Que a pessoa raciocina com relação àquilo, não só você, como quem está recebendo. E quanto a simplesmente prestar auxílio, isso também é bondade. Se um pedinte não tem nada e lhe damos esmolas, isso é bondade? A pergunta. Nesse caso, você talvez possa considerar como bondade. Mas naquela rua X, onde todos vivem alcoolizados, por exemplo, dá-se alguma caridade
imediatamente o beneficiado compra uma garrafa de bebida e a consome até cair, isso também é caridade, mas não é bondade, e sim ignorância. Concorda? Eu posso estar iludido, né? E por uma falta de inteligência emocional, achar que eu estou colaborando com aquela pessoa, mas na realidade eu estou trazendo um prejuízo, né? E é uma ignorância, saiu aqui errado, mas é uma ignorância, ali também. Caridade é ignorância? Vem a pergunta. Há 3 tipos de caridade. A bondosa, que é dar caridade a quem deve receber caridade. Ajuda a difundir a consciência de Deus. Essa é a caridade bondosa. Porque nem sempre a pessoa que nós estamos querendo fazer caridade deve receber. Isso é uma coisa também a ser pensada. Caridade apaixonada. Dar caridade em troca de retribuição. Nós vamos ver isso mais adiante. Lembra que eu sempre falo aqui, aquela questão do bom dia? A gente dá bom dia? Dá. Mas quando a pessoa não retribui, a gente não gosta. Não se torna reconhecido. Pô, eu dou bom dia àquele cara, ele não me responde. Então, meu amigo, você não está dando bom dia, você está trocando bom dia. E aí tem alguma doação? Se você está dando, tem uma doação. Né? É até caridoso, às vezes, você dar um bom dia a uma pessoa, que ela precisa ouvir aquilo repercute. Né? Agora, não espere nada em troca. Quiçá aquela pessoa não tenha nem condição de devolver o bom dia, ou não querer lhe dar bom dia também. É legítimo? É. Então, o que acontece quando eu tento, que eu reclamo que eu não recebo a troca? É como se eu não existisse e meu ego fica ferido. Olha ele aí de novo. Ignorante, caridade ignorante. Dar caridade em tempo impróprio e em circunstâncias igualmente impróprias, em respeito e a uma pessoa indigna, como o rapaz da rua X. Então, essa caridade é a caridade ignorante, porque é em tempo impróprio e em circunstâncias igualmente impróprias, em respeito e a uma pessoa indigna aqui é que não deveria receber aquele tipo de coisa, não é indigno, né? Como o rapaz da rua X. Que tipo de caridade é aquela que se dá comida a alguém que esteja com fome? Olha aqui uma palavra que tem muito no Espiritismo. Depende. Tudo depende. Né? Se o médico proíbe seu paciente de comer alimentos sólidos e este paciente lhe pede algum alimento sólido e você o lhe dá em caridade, você não está lhe fazendo bem. Isso é ignorância. Quantas vezes a gente vê isso, né? Está internado no hospital, não pode isso, não pode aquilo. A pessoa sai, o enfermeiro, o médico sai da porta, a gente vai lá, pega um escondido e dá um chocolate para a pessoa, até cigarro a pessoa dá para o outro. Faz aí escondido. Isso é caridade? Não dá. Isso é ignorância. É um total desconhecimento do processo que a gente está vivenciando. E aqui trouxe, como eu falei, da Madre Teresa, né? Aqui nós vemos que há claramente uma situação de bondade, né? A pessoa está numa situação, né, especial, pobre, magra, então não há como não dizer que isso é uma caridade bondosa. O artigo 1º da Constituição Federal também estabelece que o país deve. Olha, a Constituição é caridosa. Caridosa não, ela propõe a caridade, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso é caridade. Garantir o desenvolvimento nacional. Também, que vai repercutir em todos os habitantes. Erradicar a pobreza e a marginalização. Caridade. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Mesma coisa. Promover o bem-estar de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Caridade, ok? Está na Constituição. Nem assim a gente faz. Ou seja, estão cercados de indícios de ações que devemos tomar, né? Seja
através do espiritismo, evangelho, inteligência emocional e constitucional também. Tem coisas que quebram o nosso coração, mas consertam a nossa visão. Ou seja, às vezes nós nos deparamos com situações extremas, né? E até pretendemos até não olhar, né? Porque não temos condições ou não queremos, por algum motivo, entrar em contato com aquilo. Mas tudo que precisamos é realmente entrar em contato com aquilo, né? Porque essa coisa de não querer olhar também é uma defesa do ego, ok? Então, seguindo esse slide aqui, o que nós temos aqui? Na faixa de Gaza, uma menina carregando a irmã e falando para o repórter, ela foi atingida por um carro. E nada mais. E nada mais. Isso bate no nosso coração, mas conserta a nossa visão. Porque a gente está hoje ligando o rádio e o jornal todo dia, e isso aqui passou a fazer parte de um cotidiano e não nos toca mais emocionalmente. Veja só a que ponto nós estamos, né? Inconscientemente nos defendendo disso, quando na realidade a gente precisa entrar em contato com isso, ter uma empatia com isso e pensar no que está acontecendo no mundo. Porque isso aqui acontece só em Gaza, nós estamos acostumados, né? Nosso cotidiano é esse, né? Às vezes é porque é no exterior, nosso complexo de vira-lá, acha até que lá é mais interessante, porque daqui a gente já está acostumado. Não devemos, né? 1857, 2024. Pesquisando na internet também achei esse quadro interessante. São 167 anos de diferença. Alguma coisa mudou? O que mudou aqui? Só levantaram os prédios aqui. Isso continua acontecendo, né? Só variou aqui, a questão era mais agrária, né? Hoje nós temos o lixo produzido pelas classes, né? Mais abastadas, etc. Ou seja, não muda, gente. Nós vamos ver um gráfico mais adiante, que essa coisa não muda. Há um interesse subjacente para que essas coisas não mudem, né? Além das nossas próprias dificuldades, né? Nos preocuparmos somente conosco do que o que nos interessa. Todos merecem amor de sobra, e não sobras de amor. Achei essa frase interessante também, né? Que a gente só costuma dar o que nos sobra, né? Lembra da parábola da viúva? Ela deu o que lhe faltava, não o que sobrava. Então nós não precisamos de sobras, né? As pessoas que necessitam de caridade, elas precisam de um amor na sua essência, e não um resto, uma sobra, não só da questão emocional, mas também material, ok? Tínhamos aquele costume antigamente de só dar coisa estragada, velha, arrebentada, quebrada. Não era assim? E isso está sendo gradativamente, com muito esforço, modificado. Brinquedos novos, roupas decentes e tal. É um processo também. Então, é importante estar atento para isso. A forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. É uma frase do Krishnamurti. Quantas vezes, diante de uma oportunidade de fazer um ato de caridade, a gente não julga aquela pessoa que está ali naquela situação? Está aí porque não quer trabalhar, cachaceiro, está aí por causa disso, por causa daquilo outro, né? Se eu der R$1, o cara quer 5, né? Se eu der um dinheiro, ele vai comprar droga, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Bom, eu não tenho a menor ideia do espírito que está ali encarnado, da história dele, do que ele está pensando, das necessidades dele, das dificuldades dele. Eu vou lá, né? Faço um turnaround aqui mental, uma revolução mental. Talvez eu não esteja querendo fazer caridade. Aí crio pré-conceitos para evitar aquilo que eu não quero fazer, né? Que é ajudar aquela pessoa. Então eu já, né, observo, julgo, condeno e executo. Tem que prestar atenção nisso também. Isso está no contexto da caridade. Mendigos estão por todas as partes. Nós é que os separamos por classe social.
interessante, né? Porque nós, nessa questão de sermos espíritos necessitados, a caminho, em dificuldade, né? Buscadores, né? Eternamente pedindo coisas, né? Enfim, nós somos espíritos pedintes, mendigos de uma certa forma também. E a gente classifica isso, né? Como se fossem castas, né? Mas a gente está incluído nessa casta também. Eu preciso tanto de caridade quanto o outro amigo que está ali em qualquer situação material que seja. Então, nós só estamos separados por classe, ainda porque somos nós que separamos quando não deveríamos, né? Saiba como desenvolver empatia com mendigos. Achei isso na internet. Já tem gente, né, dando curso sobre essa questão. É engraçado, né? Porque sabemos que isso deve ser feito, que é um dever, nós estudamos isso, mas tem gente já fazendo disso uma atividade comercial, né? Como se isso pudesse ser aprendido num curso. Vocês acham que dá para aprender a ser empático num curso? Ou isso é uma coisa interior, absolutamente subjetiva? É lógico, eu não vou aprender isso num curso, né? Mas tem gente que oferece. Alguém que quer formar outro, corrige sem ofender, orienta sem humilhar. Quantas vezes a gente se dirige numa situação de pretensa caridade e já vai esculhambando ali a pessoa? Você não devia fazer isso, você não devia fazer aquilo, né? Olha isso, olha, eu vou te dar isso aqui, mas você usa direito, hein? Eu volto aqui para conferir, e não sei o que, parará. Poxa, o cara está ali numa situação, né, difícil, né, de toda hora. Eu ainda vou promover uma sucessão de críticas com relação ao que ele deve fazer ou não. Faz e pronto, gente. Não fica cobrando. Lembrar que felicidade também se acha eliminando coisas, e não só adquirindo. Nessa sociedade consumista, né, a gente conseguiu, né, manipular nossas mentes, nós deixamos, para que a gente tenha a sensação de que comprar alguma coisa vai nos trazer felicidade. Eliminar também, através da doação, vou te dizer, dá uma sensação melhor. Até porque a sensação da compra, às vezes não dura nem até chegar em casa. O carro novo dura 15 dias. Conhecemos pessoas que compram um negócio no shopping, chega no prédio, já está dando para outra pessoa. Aquele hormônio lá que disparou, que deu aquela sensação de prazer, acabou. Aquela calçada, aquele vestido, já não representa mais nada para ela. Mas isso é uma coisa para ser tratada, né? Essa compulsão. Então, eliminar também é uma coisa boa. Tanto que surgiu um movimento, ter só o necessário é a nova ostentação. Olha aqui um paradoxo, você ostentar, né, com o necessário, ou seja, a ostentação continua, só que de uma maneira inversa, né? Um movimento que desafia a lógica do consumismo, celebrando a vida útil dos produtos e o minimalismo, vem ganhando força nas redes sociais. Conheço o Under Consumption Core, mais um viralatismo aqui, que a gente fica importando essas palavras, esses códigos para nomear as coisas, né? Quando a nossa língua é riquíssima, não tem absolutamente nenhuma necessidade disso. E mais 2 dias atrás fomos alvejados novamente pelo Dia das Bruxas, né? Como é que é o nome mesmo? Halloween, né? Halloween. Então, enfim, nós temos o dia de São Cosme e Damião, né? Que hoje é dedicado, né, como sempre foi. Antigamente todas as classes, né, comemoravam esse dia, as crianças de todas as classes iam para a rua buscar bala. Hoje em dia só os mais pobres é que vão, né? Descem lá das suas comunidades, ficam na rua e tal. E o São Cosme e São Damião das pessoas que têm dinheiro virou o Halloween, né? Vão bater na casa das pessoas para pedir doce, aquela coisa, fazer travessura. Realmente é lamentável. Exclusividade, porque esse é um conceito também que nos afasta da questão da caridade.
qualidade do que é exclusivo, do que tem poder para excluir, posse, uso, direito que não admite participação de outro. Quantas propagandas nós somos alcançados diariamente vendendo exclusividade? A gente acha isso bacana. É uma roupa exclusiva, um apartamento exclusivo, sem analisar que essa palavra ela tem a função de excluir. Quando você se torna exclusivo, você exclui todo mundo, concorda? Será que esse é um conceito, vamos dizer assim, fraterno, de caridade, quando você deve incluir o outro? Exclusividade é morte, inclusão é vida. Nós vamos ver também um paralelo que pode ser feito aqui. Então, atenção quando vocês escutarem, eu vou ler isso aqui, eu vendo um anúncio na rua, uma mulher deitada na beira de uma piscina, uma campanha de um shopping, sozinho, ninguém, e lá, exclusividade total, exclusividade é tudo, a pessoa está sozinha ali, coitada, né? E tá ela, por quê? A exclusividade excluiu todo mundo. Olha aqui exemplo das exclusões. VIP, né? Você no meio das lâmpadas aqui, você é a que brilha. Exclusive. Vai cartão de crédito, tem aí a rodo com essas expressões. Produto exclusivo, edição limitada, exclusivo, durma lá na porta do lançamento porque só são 100 unidades, ou então até quando durar o estoque. Temporada aqui de veraneio, casa em condomínio exclusivo. O que é um condomínio exclusivo? Ele exclui tudo que está à volta dele, né? Sobre uma questão de segurança, isso talvez seja pretensamente justificável. Na realidade, nós vivíamos antigamente, não existia um condomínio fechado, não é isso? Eles foram criados justamente para excluir os outros, né? E incluir aqueles que têm uma determinada renda, faixa, enfim, bens, né? Para serem mantidos ali. Olha aqui. Experimente a exclusividade de desfrutar de uma área de lazer com 3.800 metros quadrados. Produtos exclusivos. E estamos excluindo agora das pessoas também. Além daquela exclusão, né, ambiental, do ambiente, né, que a gente exclui, da sociedade e tal, estamos excluindo as pessoas na rede social. Como bloquear ou excluir uma pessoa? Como excluir alguém das redes sociais? E a exclusão, né, gente, continua. Isso começou agora? Não. Na época de Jesus, antes de Jesus, né, nós tínhamos o discurso, e temos ainda o discurso dos excluídos, que estão à margem da sociedade, que precisam o quê? Ser incluídos. Que a gente inclui essas pessoas? Às vezes não, a gente faz uma caridade, mas não inclui a pessoa. Todo pedestal é uma prisão. Já tiveram a oportunidade de ver uma estátua, né? Tem lá uma personificação de alguma pessoa, está ali, imóvel, presa ali em cima, né? É uma metáfora, né? Mas quem se coloca nessa posição está preso ali, né? Então, não nos coloquemos nessa posição, inclusive com relação à caridade. Não posso fazer aquela caridade altiva, colocando a pessoa lá embaixo, porque senão eu estou preso aqui, nessa situação. Desigualdade econômica global em 21. Milionários, azulzinho aqui. População global. Nós temos aqui 1% na população global considerados milionários. Classe média, 12%. Pobres, 34%. Miseráveis, 53%. Miseráveis. Da população mundial, 53% são miseráveis. Qual é o lado positivo disso? Temos muito trabalho a fazer, cada um de nós. Essas pessoas precisam ser retiradas dessa situação e não serão pelo governo,
certamente, porque não há interesse, salvo quando seja político. O lado bom é que o quê? Se nós estamos falando em fazer caridade, temos muito o que fazer, começando inclusive aqui pelo país que a gente vive, né? Riqueza global. Milionários detêm 48% da riqueza global. Classe média, 38%. Pobres, 13%. E 1% aqui destinado aos miseráveis. Eles têm 1% de todos os recursos do mundo. Por quê? São uma faixa de pessoas enorme, né? Poxa, mas tem 1%, ou seja, mas se dividir isso pelo número não dá nada. Brasil é pobre, outra oportunidade de trabalho. Renda mensal das famílias. 1% ganha de 13 a 33 mil. 4% de 6.700 a 13 mil. 9% de 3.300 a 6.700. 16% de 2 a 3.300. 20% de 1.300 a 2.034. E 46% com renda familiar de até um salário mínimo. Quase a metade do país ganha um salário mínimo. Essas pessoas conseguem viver bem? Onde é que moram essas pessoas? Onde é que trabalham? Né? É uma outra oportunidade de trabalho, porque elas precisam também muito de caridade. De acordo com a sociedade, luxo é carros, roupas caras, estilo de vida extravagante. E qual é o verdadeiro luxo? Manhãs lentas, liberdade de escolha, uma boa noite de sono, dias tranquilos e monótonos, se movimentar sem restrições, caminhadas na natureza, pessoas que você ama, estar presente, paz mental. Esse é um luxo aqui que não precisa de questões diretamente materiais. Concorda? Mas quem está naquela faixa lá da pirâmide tem condição de ter esse luxo aqui? Digo, até quem tem condições melhores, talvez não tenha esse luxo aqui. Pelo contrário, porque para manter isso aqui tudo vai por água abaixo. Amor. Essa é uma mola mestra, que ajuda muito no fator caridade. Ainda é a melhor fonte de energia renovável do planeta. Concordam? Que o amor é uma renovação, ele nos impulsiona, ele nos faz levantar, trabalhar, nos propicia fazer o que nós estamos falando aqui como dever, que é a caridade. Então, é importante também trabalhar isso aqui na sua profundidade. Faça a sua doação. Olha a troca aqui aparecendo. Seja a pessoa que oferece algo bom. O que os outros oferecem de volta não é sobre você, mas sim o reflexo do que elas são. Ou seja, não nos preocupemos com a troca, que eu não falei daqui a pouco. Isso aqui quer dizer o quê? Que aquela pessoa está lhe devolvendo. Primeiro, você não deve preocupar com devolução. Segundo, se a devolução não lhe agradar, nada a fazer. Por quê? Não é sobre você, é o que ela tem para dar ainda. Então, atenção para isso também. Uma frase de Freud, muito interessante. A ciência ainda não produziu um medicamento tranquilizador tão eficaz como algumas poucas palavras boas, porque o remédio, o efeito passa e você volta ao estado anterior. Isso aqui, o pai da psicanálise está falando sobre a escuta, escutar o outro, conversar com o outro, falar com o outro, fazer o outro sair do campo da invisibilidade, dar atenção ao outro, que é o que a psicanálise faz e assim maneja, né? E ajuda as pessoas a se curar. Natureza precisa da caridade? Sim, tudo precisa de caridade. Quem respeita a natureza pratica um ato de caridade. O amor pela natureza e a caridade estabelecem a evolução dos nossos espíritos. Estamos aqui falando de espiritismo também. E aqui um cumprimento do humano com uma arma. Xingu, março de 2024.
Xingu, setembro de 2024. Isso aqui é o quê? É falta de caridade, concorda? Nós estamos deixando de, como o slide anterior, de cuidar da nossa morada, do nosso planeta, promovendo interferências de alto nível, grau, que estão desestabilizando o equilíbrio do planeta. Quantas espécies aqui que viviam aqui nessa situação de apenas 6 meses que desapareceram daqui? Elas interagem, elas estão no nosso complexo de vida, né? Vou mostrar agora uma situação de caridade também com a natureza, mas com relação aos animais. Esta mergulhadora já removeu mais de 300 anzóis de pescas que estavam presos em tubarões. Vamos lá. Vou passar aqui um breve filmezinho a respeito disso que eu julguei muito interessante. Espero que funcione o áudio. Essa mergulhadora já removeu mais de 300 anzóis de pesca presos em tubarões. Cristina Zenato é mergulhadora há mais de 25 anos. Dedicou sua vida a estudar os tubarões e percebeu que muitos apareciam com anzóis presos a eles. Ela testemunhava claramente o sofrimento dos tubarões e usou seu conhecimento em relação especial com eles para ajudá-los. Um caso especial aconteceu com um tubarão chamado Foggy-Eye, que nunca se aproximava dela, até que um dia ele apareceu com um anzol preso em seu corpo, que ela facilmente conseguiu retirar quando ela não passou do seu lado. Porém, 3 dias mais tarde, o Foggy-Eye apareceu com um novo anzol, só que dessa vez ele estava dentro de sua boca e Cristina enxergava apenas a linha de pesca saindo. Ela passou mais de meia hora ganhando sua confiança, até que finalmente conseguiu colocar seu antebraço dentro da boca dele e rapidamente tirou o anzol. Naquele dia, o animal sempre apareceu durante os mergulhos de Cristina e se tornou o tubarão que mais gosta de ganhar carinho. A especialista quer que as pessoas entendam que os tubarões não são criaturas inerentemente violentas, além de serem cruciais para manter o ecossistema em equilíbrio. Olha só que exemplo interessante de caridade, né? De espontaneidade. Porque tudo na natureza devolve o que recebe. Concorda? De uma maneira assim, diretamente literal. Ou seja, um tubarão, que é considerado um animal violento, a partir do momento que ele recebeu, né, uma caridade, porque é uma caridade tirar um anzol da boca de um bicho desse, né? E ele não só não atacou, como entendeu o movimento e passou a voltar ali sempre que tinha necessidade ou para um reconhecimento daquela caridade que ele recebeu, né? Isso aqui é uma explicação. Vamos aqui mais um pequeno filmete com relação à caridade para com a natureza. As árvores parecem solitárias, mas a terra debaixo delas não mostra que não é bem assim. Elas secretamente falam, negociam e brigam entre si. Tudo acontece por meio de uma rede de fungos que cresce ao redor e dentro de suas raízes. Os fungos fornecem nutrientes às árvores em troca de açúcares. Os cientistas descobriram que essa conexão é muito mais profunda do que imaginavam. Conectando-se à rede, as árvores podem trocar nutrientes entre elas. É como a internet do submundo, ajudando-as a se comunicarem. Acredita-se que as espécies mais velhas, chamadas de árvores, fornecem açúcares às mudas que estão na sombra, aumentando as chances de sobrevivência. Que estão doentes ou morrendo podem despejar seus nutrientes na rede, podem ser aproveitados por outras mais saudáveis. As plantas também usam os fungos para trocarem mensagens, se forem atacadas. Liberam sinais químicos, alertando as vizinhas para aumentarem suas defesas. Essa rede de comunicação também tem um lado sombrio, Algumas orquídeas hackeiam o sistema para roubar nutrientes. Outras espalham toxinas para sabotar suas rivais. Há muito tempo elas estão mais interconectadas do que parecem. Na próxima vez, aproveite e aprecie o que há debaixo dos seus pés e também o que está crescendo acima da terra. Ou seja, aqui nós temos o exemplo de colaboração, e
não deixamos de ter também um sentido de caridade na medida que ajudam as mais fracas, trocam nutrientes, se comunicam, avisam, essa coisa toda. Então nós estamos vendo aqui, né, e aprendendo tardiamente, né? Ficamos velhos cedo demais e sábios tarde demais. Porque a gente não repara isso, não para pensar que nossas células, nesse momento, trilhões de células, estão colaborando, ou seja, co-trabalhando. Labor é trabalho, né? E a gente, o que a gente está fazendo, né? Oi, humanos, tem um segredo de como salvar a humanidade. É um ET nos visitando. Pode funcionar. Parem de ser tão maus uns com os outros. As pessoas têm dificuldade de se colocarem no próprio lugar. Quem dirá no lugar do outro? É aquela saída do ego que eu falei. Um exemplo aqui da Alemanha, num canto tranquilo, sacos de comida são discretamente pendurados para quem precisa, pobres, famintos e vulneráveis. Não há exibições públicas ou fanfarras, nem câmeras ou vídeos para captar o alto. Ou seja, a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Lembra lá de Jesus? É simplesmente um gesto dito de boa vontade, feito com humildade e compaixão. Esta bondade tranquila, sem qualquer necessidade de reconhecimento, serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira generosidade muitas vezes não se vê, mas o seu impacto é profundamente sentido. 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Quando eu falei ali em oportunidade de trabalho, oportunidade de campo de trabalho, ou seja, não percam a oportunidade de fazer caridade. Não percam. Estamos aqui, como eu falei e mostrei, num país pobre. Precisam muito que nós ajamos nesse sentido. Todos nós podemos. Que as nossas palavras, nossos gestos, nossas ações façam a diferença na vida das pessoas. Porque essa vida só tem sentido se for realmente para fazer o bem. Concordam? Né? Ou a gente veio aqui só para fazer o não bem, que só nos faz mal também. Você é o que faz, não aquilo que promete fazer. Concorda? Não, deixa eu faço semana que vem, depois eu faço, ano que vem eu faço, quando eu tiver dinheiro eu faço, quando sobrar dinheiro eu faço, quando eu tiver descansado eu faço, e a gente vai procrastinando, adiando, e não faz. Você pode até gritar em nome de Deus, mas seu silêncio diante da dor do próximo é o que revela quem você realmente é. Não é só adiar, é silenciar também. O que eu faço agora? Coloco a mão na consciência